Como lidar com o estresse no ensino superior? Em 1936, Hans Selye utilizou o termo estresse para denominar o esforço de adaptação dos mamíferos para enfrentar situações ameaçadoras à sua vida e a seu equilíbrio interior. Como entender o estresse? Há exigências externas e internas. Podem ser aumentadas ou reduzidas. Depende de como reagimos às exigências no nosso dia a dia. Fatores internos influenciam, que são as nossas emoções. Estresse no ensino superior. A universidade pode ser um ambiente bastante estressante para qualquer indivíduo, seja ele docente, discente, técnico ou outro. Fatores sociais que impactam os estudantes universitários. Desejo de aprovação social gera cobranças, novos padrões socioculturais, novos desafios, demanda por integração ao novo meio e perceber-se aceito pelo grupo. Mercado de trabalho, autonomia, manutenção do nível social ou busca de padrões acima do que esteja gera expectativas. Percepção de perda de tempo, dependências de situações externas ou internas, sentimentos de insuficiência e medo do desconhecido gera preocupações. Nossa realidade, contexto pandêmico de Covid-19, desencadeia um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. A inter-relação das dimensões biológica, psicológica e social é inerente a todo ser humano, e cada uma dessas características humanas apresenta aspectos específicos que se diferenciam em termos de funcionamento e modos de reação, porém são interdependentes. A dimensão biológica diz respeito às características constitucionais herdadas e congênitas. São as características físicas herdadas ou adquiridas durante a vida. Metabolismo, resistências, vulnerabilidades dos órgãos ou sistemas. A dimensão psicológica são os processos afetivos, emocionais e de raciocínio, conscientes ou inconscientes, que totalizam a personalidade da pessoa. A dimensão social são os valores, as crenças, o papel na família, no trabalho e em grupos e comunidades de que o indivíduo participa ou faz parte. Modelo quadrifásico do estresse conforme Marilda Lippe. A primeira fase se refere à fase de alerta. É a primeira fase e se caracteriza pela produção de adrenalina e inicia-se a reação de luta ou fuga. Quanto aos sinais e sintomas, haverá dificuldade em dormir de forma muito acentuada em consequência do aumento da adrenalina presente na corrente sanguínea. Aumento da libido, grande produtividade e criatividade no trabalho, tensão muscular, taquicardia, sudorese, anorexia, tensão mandibular, dispneia, euforia e irritabilidade. A segunda fase é a fase de resistência. Nessa fase, o indivíduo ainda se encontra exposto ao agente estressor, porém, já foram mobilizadas reservas fisiológicas para propiciar o aumento à resistência ao estresse. Os sinais e sintomas compreendem em diminuição da libido, produtividade e criatividade voltam ao nível usual, porém com dificuldades para novas ideias. Cansaço sem relação com o tempo de sono e repouso, excesso de preocupação e exteriorização desta preocupação relacionada à fonte do seu estresse. A terceira fase de quase exaustão, caracterizada por insônia, perda acentuada da libido,
queda drástica da criatividade e produtividade no trabalho, cansaço atrelado à sensação de desgaste físico, perda de memória, surgimento de doenças, problemas ginecológicos, ansiedade diária, perda do desejo de socialização e desinteresse pela vida. A quarta e última fase é a fase de exaustão, caracterizada por sensação de consumo total da energia do indivíduo, com necessidade de intervenção extrema para a reposição de fontes de energia adaptativa, como os medicamentos. Os sinais e sintomas são a insônia, a diminuição do tempo de sono e repouso, quase inexistência da libido, perda de interesse pelo trabalho, desgaste e cansaço intenso, inexistência de socialização, perda do senso de humor, apatia, desejo de morte, surgimento de doenças graves como depressão, úlceras, pressão alta, diabetes, infarto, entre outras, e até a morte. Alguns sinais de estresse: mãos frias, problemas com a memória, boca seca, pesadelos, nó no estômago, mudança de apetite, diarreia, músculos tensos, angústia, irritabilidade, dificuldades sexuais, problemas dermatológicos, aumento da sudorese, náusea, má digestão, tontura, hipersensibilidade emotiva, aperto da mandíbula ou ranger de dentes e tédio. Como administrar as emoções? Apresentação de uma estratégia. Coping centrado nas emoções. O termo coping está diretamente relacionado com o verbo inglês to cope, que significa lidar com. Dicas coping centradas nas emoções. Distanciamento. Esforços no sentimento de afastamento da situação vivenciada. Interpretar como um aprendizado. O que eu posso aprender com essa experiência? Fuga, evitamento. Esforços para evitar o problema. Encontrar maneiras de resoluções. Autocontrole. Esforços no sentido de dominar os sentimentos e as suas ações, ou seja, a autorregulação emocional. Aceitação da responsabilidade. Reconhecimento da situação no sentido de melhorar ou corrigir a situação. Procura de apoio social. Esforços para procurar apoio. Profissionais capacitados. Reavaliação positiva. Esforços para criar um significado positivo.